Planejamento sucessório no Brasil. Hoje a gente vai contar um pouquinho o que é isso, né? Como que eu preciso me organizar financeiramente para um planejamento sucessório, né? É muito comum hoje a gente ver pessoas muito próximas nossa que receberam a herança, só que não conseguiram usufruir dessa herança porque não tiveram liquidez. Então eu sempre vejo que falar de planejamento sucessório é apoiar esse investidor, esse pai de família, essa mãe de família, a como esse patrimônio vai chegar da forma mais tranquila. Eu falo mais tranquila, mais saudável na mão dos herdeiros. A gente tem hoje algumas soluções financeiras em que a gente desenha personalizado. Cada caso é um caso, cada família tem uma necessidade e tem um propósito que a gente respeita muito, né? De legado, né? De deixar um legado hoje para o herdeiro. Como que eu preparo esse patrimônio de forma saudável para chegar na mão dos meus filhos e eles usufruírem isso da melhor maneira e passarem de geração para geração. Então, o imposto vai ser calculado junto com o custo de advogados e junto com esse custo de cartório. Esse é um número. Quando a gente chega num número hoje, fica muito mais fácil e mais tangível para a gente identificar: eu vou ter aquele custo no meu futuro. Como que eu consigo me planejar para que esse custo final da minha sucessão, ele chegue na mão dos herdeiros da melhor maneira para eles adquirirem esse patrimônio que eu construí? E ele vai ser muito orgânico, porque hoje eu consigo ver um número, só que através do tempo vai ter uma evolução patrimonial que eu tenho que acompanhar esse cliente para ele entender que essa sucessão vai ficando cada vez maior de acordo com o aumento desse patrimônio. Ou não, ele vai reduzindo porque ele vai consumir patrimônio. Então, uma das grandes preocupações é achar esse número, quanto é, quantificar isso para o cliente, para você, investidor, trazer as melhores maneiras de ter essa liquidez lá no futuro, porque não é agora, é para ter essa liquidez e que ele vai ter um objetivo único: simplesmente pagar o planejamento sucessório seu lá na frente. 35 a 45 anos. A preocupação hoje em relação ao planejamento sucessório é se esse patrimônio meu vai ser suficiente para as responsabilidades que ele está nesse momento. De 35 a 45 anos, a gente enxerga um momento financeiro em que ele tem que acumular patrimônio, que ele está em fase de acúmulo patrimonial. E ele tem diversas responsabilidades. Muitos deles estão em formação de família, educação de filhos. Então, uma sucessão preocupa ele de maneira que: será que o meu patrimônio vai ser suficiente para manter a educação dos meus filhos se eu não estiver aqui? Será que o meu patrimônio vai ser suficiente para manter o custo de vida da minha família se um dia eu não estiver aqui? Então a gente vai olhar com um olhar um pouco mais cirúrgico para esse cliente, analisar esse momento e desenhar um planejamento sucessório de acordo com a necessidade dele, vendo todos os riscos que podem acontecer e protegendo esse patrimônio ao longo do tempo. Dos 45 aos 55 anos, a grande preocupação em relação ao planejamento sucessório é se o que eu tenho hoje consolidado, que eu tenho já acumulado, vai ser suficiente para manter esse cliente pelo menos os próximos 30 a 40 anos. Se em algum momento ele quiser tirar o pé do acelerador, aqui eu estou falando um pouquinho de independência financeira também do investidor e de planejamento sucessório. Como que esse patrimônio que eu construí ao longo do tempo vai chegar na mão do meu herdeiro? Eu falo que cada momento financeiro é único e dentro da Lifetime a gente vai desenhar um planejamento sucessório baseado na necessidade sua, entendendo o teu propósito, entendendo a tua necessidade, entendendo o que você deseja em relação ao teu patrimônio no futuro. 55 a 65 anos, a preocupação é o quanto vai custar essa sucessão para o meu herdeiro. É uma primeira grande preocupação. O meu herdeiro está preparado hoje para receber esse patrimônio, ele vai conseguir fazer a gestão, né? Então, assim, a gente está falando dessa transferência patrimonial, como que ela vai ser de forma didática, saudável e vai custar menos, né? E tem como eu otimizar isso. Então, quando a gente olha hoje o investidor de 65 anos, o desenho da sucessão, ela é um pouco mais precisa, porque a gente não vai ter mais crescimento patrimonial, porque ele chegou no patrimônio ideal dele. Então, nesse momento que a gente fala de consolidação de patrimônio, é onde a gente vai ter os valores um pouco mais fixos, né, do quanto vai custar o ITCMD, do quanto vai ser um custo de cartório e quais são as ferramentas hoje no mercado e as soluções financeiras que vão apoiar esse investidor. Eu acredito que dentro da Lifetime a gente vai olhar cada fase do investidor de forma muito precisa e muito única, em que vamos buscar as melhores soluções para montar e estruturar esse planejamento sucessório junto de vocês.